Muito bem, estamos aqui pelo Estúdio RN. Eu sou o Beto Luquezzi e eu peço a você para se inscrever no nosso canal, dar aquele like e convidar os amigos a conhecerem o Estúdio RN. Muito bem, nação, vamos falar hoje sobre alguns assuntos. Um deles será sobre o Mundial de Clubes, outro será também sobre o Mário Monteiro, o preparador físico do JJ, e também, é claro, vamos repercutir o que a imprensa bairrista está falando do Vitor Pereira, ok? Bom, primeiramente, iremos abordar sobre o Mário Monteiro, então eu peço a vocês que fiquem no nosso canal, esperem até o final do Estúdio RN, assim vocês vão compreender melhor o que está se passando em relação ao Vitor Pereira, ok? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o Mário Monteiro. O Flamengo sacramentou a contratação do Mário Monteiro. O que isso representa? Representa muito, porque Mário Monteiro foi o principal responsável pelo pulmão do time em 2019. Vocês lembram que o JJ não descansava a equipe. Os jogadores saíam por questão de contusão, existia também o monitoramento, quando percebia-se que o jogador estava já para atingir aquele nível de exaustão, já estava próximo a um problema muscular, ele ficava de fora e aí sim o Flamengo substituía com outro jogador. O JJ praticamente usava a mesma base durante todos os campeonatos, todos os jogos. E isso vai voltar a se repetir em 2023. Infelizmente, 2020 faltou pulmão para o nosso time, 2021 também faltou pulmão e 2022, apesar dos títulos, também faltou pulmão para a equipe rubro-negra. Temos que entender o seguinte: o Flamengo, ele é um time vencedor, é um time que chega em tudo quanto é competição e, portanto, o Flamengo joga muito mais do que a maioria dos times no Brasil. E isso, óbvio, causa um grande desgaste muscular, desgaste físico, desgaste mental na equipe. O Flamengo tendo um profissional com alta qualificação como o Mário Monteiro é uma garantia de que o trabalho vai ser feito nos padrões necessários de alta performance. O Flamengo, portanto, está se cercando de cuidados que não teve anteriormente. Até porque, quando o JJ saiu, deixou o Flamengo órfão. Nós ficamos com as mãos atadas, sem saber o que fazer. E tivemos que contratar alguns treinadores que não deram certo, como o Domenech, que infelizmente foi uma aposta que não deu certo, que juntou lá uma meia dúzia de amigos e montou a comissão técnica dele. Depois tivemos o Rogério Ceni, que até tinha alguns profissionais qualificados, mas o Rogério Ceni ainda era um iniciante na carreira, enfim. A equipe também não era do mesmo nível da equipe do JJ. E depois também tivemos a chegada do Renato Gaúcho, aí não tem nem o que falar, né? Isso aí deixa-se de lado os comentários. Depois veio o Dorival, que é um excelente técnico, mas é um técnico que não está, vamos dizer assim, não vou dizer ultrapassado, mas que não está no mesmo nível de evolução de um técnico europeu ou de um técnico mais jovem, né? Então esse é um aspecto que temos que levar em consideração, tá bom? Então, sobre o Mário Monteiro é isso que temos a falar. Vamos partir agora para um outro assunto. A questão do Mundial de Clubes. Amanhã a FIFA promete que vai dar a data dos jogos e também promete que vai dar o local. Bom, o local nesse momento mais cotado para o Mundial de Clubes é o Marrocos. O que para o Flamengo, o que para a torcida, o que para a nação não é o ideal. Já havíamos comentado em programas anteriores que o ideal para a nação é que fosse jogado nos Estados Unidos, por exemplo, porque é mais próximo do Brasil e também mais barato, e temos muitos torcedores do Mengão vivendo nos Estados Unidos. Então seria fantástico para nós. Mas a FIFA está ouvindo o Real Madrid, está tentando acomodar, aquela coisa de FIFA, né, de acomodar, né, direitos econômicos, interesses financeiros sempre vindo primeiro. A FIFA, então, provavelmente deve anunciar o Marrocos. Não podemos afirmar, não podemos cravar, mas possivelmente eles vão realmente
cravar o Marrocos. A data ainda temos que ver quando que eles vão definir. Agora, o Marrocos para a gente é uma grande desvantagem. Por quê? Porque o Marrocos fica muito próximo da Espanha, cerca de 1h30 de avião da Espanha para o Marrocos, e além do mais, a passagem é barata do Marrocos, da Espanha para Marrocos. Então, significa que teremos na final muitos torcedores espanhóis torcendo para o Real Madrid. Isso para a gente é muito ruim, mas infelizmente a FIFA é quem determina e nós temos que acatar. Amanhã, então, portanto, teremos a definição do local e da data. Agora sim, sobre o Vitor Pereira. Vocês que ficaram conosco vão entender um pouco mais do que está acontecendo. Bom, primeiramente está havendo um pouco de dor de cotovelo dos paulistas, das pessoas ligadas ao Corinthians. Inclusive o presidente do Ilho fez um pronunciamento e até ele não atacou o Flamengo, que foi uma surpresa, mas atacou de certa forma o Vitor Pereira. Não foi legal a forma com que ele mencionou sobre a saída do Vitor Pereira, e alguns jornalistas, youtubers paulistas, principalmente os corintianos, estão furiosos, né, que o Vitor Pereira mencionou que uma das razões de deixar o Corinthians seria a doença da sogra dele. E eles ficaram com raiva disso. Bom, gente, vamos analisar um detalhe. O Vitor Pereira, ele tentou talvez ser educado. Eu acho que isso pode ter sido, né, uma das razões que ele usou para não chegar e dizer, olha, vocês não vão oferecer o que eu preciso, eu quero ser campeão, então eu não gosto da cidade, São Paulo não é uma cidade que me atrai, eu quero ir embora. Eu acho que ele tentou ser elegante, ele tentou criar uma situação para que não fosse deselegante, mas acho que as pessoas levaram isso a ferro e fogo, pegaram esse aspecto e começaram a colocar esse aspecto em alto nível, e isso daí, né, espalhou igual rastilho de pólvora. E, enfim, hoje o que se fala do Vitor Pereira sempre procuram fazer piadas, né, alusões a essa situação relacionada à sogra dele, né? O que é, de certa forma, covardia. Bom, analisando sobre o Vitor Pereira, também há pessoas dizendo que o Vitor Pereira ele não é bom gestor de grupo, que ele costuma atacar os jogadores, que ele fala nas entrevistas se os jogadores performaram mal ou se há algum problema. Bom, eu quero deixar bem claro uma posição. Eu sou jornalista e, como jornalista, eu tenho que ser neutro e frio. E acho que um profissional qualificado e profissional mesmo, com P maiúsculo, ele impõe o jeito dele. Ele não fica acomodando o grupinho ali, grupinho cá, para agradar. Não, eu tenho que agradar esse grupo aqui, eu tenho que agradar esse grupo aqui, eu vou chamar os líderes do grupo para conversar. Não, ele é o homem que está in charge, como se fala em inglês. É o homem que tem a posição, né? É o homem da palavra final. Então ele é quem tem que ver o que é bom para ele, se as coisas estão de acordo com o pensamento dele. Então o Vitor Pereira, ele tem personalidade. Então, ele com a personalidade forte que ele tem, ele vai sim conduzir as coisas do jeito dele. E os jogadores que não tiverem se adequando à metodologia dele, vão ficar escanteados. E tá certo. Sabe por quê? Porque os jogadores são empregados do Flamengo. Nós temos que torcer para o Mengão, não para jogadores. O jogador, se for profissional, ele vai entender que o objetivo do Vitor Pereira é o melhor para o Flamengo. E ele vai, obviamente, se dedicar e vai brigar para ter o espaço dele ali. E esse negócio de, a vaga é minha, eu tive que sair, ninguém tem vaga cativa. Nenhum jogador tem vaga cativa. Tem vaga no time quem estiver jogando bem, quem estiver performando bem. Então o Vitor Pereira, ele nesse aspecto, ele tá certo, ele é duro. Porque quem comanda é ele. O Flamengo precisa disso. O Flamengo tem que acabar com essa coisa de passar a mãozinha na cabeça, coitadinho. Ninguém é criança ali não. São todos profissionais, são todos homens. Vamos jogar e vamos treinar e vamos procurar o nosso espaço no time como homens, como atletas, nada como crianças, certo? Então isso eu acho que é o mais importante. Quando eu falo homem, eu me refiro à questão de adulto, obviamente, tá? Para deixar bem claro. Bom, então é isso. Eu acho que em relação ao Vitor Pereira, acho que está bem explicado. Há um grande ciúme da mídia paulista, sim, e eu cito a mídia paulista, dos corintianos, estão com dor de cotovelo. O Vitor Pereira realmente foi um excelente técnico para eles, conseguiu fazer do nada muito, porque o elenco era extremamente limitado, mesmo com jogadores que chegaram depois, ainda continuaram sendo muito limitados, e o Vitor Pereira, com muito trabalho, muita consciência, muita sabedoria, conseguiu dar um padrão de jogo para o Corinthians. Portanto, ele fez muito com muito pouco.
No Flamengo, ele tem muito elenco, muitos jogadores de qualidade. Ele vai poder realmente mostrar o potencial dele. Os jogadores que se sentirem ofendidos, ou que não gostarem dele, ou que não estiverem confortáveis com ele, peçam para sair. Pode ser quem for. Não podemos ter uma banana podre no elenco. Todos têm que estar com o mesmo objetivo, o mesmo bem comum, que é o Mengão ser campeão, performar bem, ganhar as partidas. E o Vitor Pereira tem o mesmo estilo de jogo do JJ, ele gosta de pressionar, marcação alta, pressão na saída de bola, tem que ter muito pulmão para jogar no time do Vitor Pereira, porque o Flamengo vai ter mais pulmão e o pulmão é uma das coisas que o Vitor Pereira quer. Flamengo com pulmão, o Flamengo com a qualidade técnica que tem, o Flamengo com a organização que o Vitor Pereira vai dar ao Flamengo, o Flamengo será imbatível em 2023. Muito bem, nação, ficamos por aqui, tá bom? Eu peço a vocês para se inscreverem no nosso canal, dar aquele like e pedir aos amigos para conhecerem o Estúdio RN, tá bom? É isso, nação!